Alô? Oi, Rafa, tudo bom? Oi, tudo ótimo, você? Deu, Como é que tudo tá? bem? Deu certo então, né? Agora deu. Tá bom, eu consegui aqui habilitar. Como é que você tá? Tudo ótimo, você? Bem Tudo certo. gripada. É. Putz, eu tô em Bem São Paulo, gripada, né? já tem uma semana, eu não consegui nem ir presencialmente essa semana na Procuradoria, só um dia, mas voltei, só fiquei 2 horas lá. Sim. Tô praticamente indo e voltando, né? São Paulo toda semana. É mesmo, cara. Pancada, hein? É um pouco cansativo. E lá tá frio igual aqui? Eu tô em São Paulo agora, né? Chegou hoje à noite, mas aqui o clima é meio instável, né? Tem hora que tá quente, tem hora que tá frio, tem hora que tá quente, tem hora que tá frio. Aqui Coisa também, horrível. né? Mas é porque eu tô achando que ultimamente a gente tá fazendo um frio que não era usual. Que era usual alguns anos atrás. Brasília era muito fria nessa época do ano. Sim, Aí depois ficou muito quente. E esses dias assim estão muito frios mesmo. Eu tô achando, pelo menos. sim. Tô vendo aqui, cara, a gente vai dar posse para 63 procuradores. Ascom tá, coitado do Marcelo, tá atolado. E a gente não Imagino. pensou que ia. E ainda bem que a gente marcou para essa sexta, que se fosse para outra, aí a gente ia ter que remarcar. Porque tem que Nossa, fazer todo o evento de posse, de ambientação, toda hora muda, aquelas coisas que você já sabe como é que funciona, né? E nossa, tá difícil, tá corrido imagino. demais. Imagino. A gente vai gravar a sua apresentação e a gente disponibiliza no canal do YouTube Tá da bom, maravilha. Renagei. Sem Temos uma, problemas. temos uma da semana do mês passado, né, que foi mapeamento de processos. E é caminhando, vamos caminhando. Muito obrigada, viu, Rafa, pelo Nada que é isso. aceitar o convite. Precisando. Só mudar de sala, então, só um minuto. Enquanto
Opa, Rafael, tudo bem? Tudo bom, Marcel? Boa tarde. Deu um erro no meu Teams, eu estava com uma tela duplicada em que mostrava só eu. Eu não estava conseguindo ver vocês. A doutora Isabela me avisou. Eu entrei e loguei de novo. Estava na mesma reunião, mas em um espaço diferente. Não sei explicar. Beleza. Uma... Descobri o que foi. Houve um erro de direcionamento do link. As pessoas foram direcionadas a outra reunião. Vou tentar resgatar todo mundo para cá. Tem umas 20 pessoas esperando a apresentação no link errado. Eu vou sair rapidamente, Rafael, só para resgatar o pessoal da outra reunião. Volto em 1 minuto. E aí eu já faço a apresentação e trago a turma para cá. Beleza.
Bom, boa tarde a todos os presentes. Tivemos uma pequena intercorrência no início da nossa apresentação de hoje. Alguns colegas foram direcionados para outro link, né, para uma outra reunião, mas já vejo que a maioria já entrou no link correto. Temos, acho que no máximo 2 colegas que ainda permaneceram no outro canal. Como essa reunião vai ser gravada, ainda que atrase um pouquinho para entrar, eles vão ter acesso ao conteúdo quando a gente publicar no canal do YouTube da Renagê. Bom, sou Marcel, da assessoria de comunicação aqui da PGDF. Sou o host, o mestre de cerimônias dessa nossa palestra de hoje. Mais uma das várias palestras, dos vários eventos que a Renagê tem promovido para melhorar a interlocução entre todas as procuradorias. Hoje teremos aqui a presença do Rafael Guimarães de Brum para falar de um tema muito interessante, que é a cadeia de valor, um importante instrumento de gestão pública. O Rafael é gerente sênior da consultoria Elo Group. Ele é formado em administração pela Universidade de Brasília e tem pós-graduação em ciência de dados e analytics pela Universidade Federal de São Paulo. Ele já atua há mais de 12 anos em projetos de consultoria de transformação digital, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Como principais clientes, o Rafael listou só alguns aqui, imagino que são vários, mas temos a Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional, Secretaria do Tesouro Nacional, Banco Interamericano de Desenvolvimento, COAF, próprio GDF, Governo do Distrito Federal, e a Mosaic Fertilizantes e Ascent. Eu não sei se é o mesmo ou se são duas empresas diferentes, aí depois o Rafael pode tirar essa minha dúvida. Antes de iniciar, eu queria aqui combinar as regras do jogo com todo mundo. Por padrão, as câmeras e microfones estão fechados para a gente evitar qualquer ruído durante a apresentação, mas o chat está aberto. Fiquem inteiramente à vontade para registrar sua dúvida ao longo da apresentação do Rafael, que ao final aí da apresentação a gente vai ler, trazer esses questionamentos para ele poder esclarecer para a gente aqui com toda a sua experiência. Sem mais delongas, Rafael, passa a palavra. Excelente apresentação. Obrigado, Marcel. Tudo bom? Boa tarde a todos. Me escutam bem? Perfeitamente. Tá bom. Vou compartilhar aqui minha tela. Se puder alguém só me dar um ok aí de que chegou também a imagem, agradeceria. Chegou, né? Chegou, Rafael, tudo certo por aqui. Tá bom. Bom, primeiramente, assim, queria agradecer aí o convite realizado aqui para estar aqui com vocês, tá? Eu vou fazer uma apresentação que acho que, assim, um dos instrumentos que para a parte de gestão pública, não só gestão pública, tá? Mas gestão privada também foi um dos principais instrumentos que, de certa forma, revolucionou um pouco toda a forma pelo qual a gente entende, analisa e pensa o futuro das organizações, que é a cadeia de valor, tá? Eu vou explicar alguns conceitos que são conceitos relevantes para a gente entender a magnitude e o potencial que essa ferramenta tem para nos oferecer, tá? O que eu preparei aqui rapidamente de apresentação? Vou falar só um pouco sobre a Elo, mas no sentido assim, só de explicar um conceito que eu acho que a gente vai até nos próximos slides a gente vai usar, tá? Então não vou apresentar muita coisa, mas só para entender. E aí a gente já entra ali na cadeia de valor, que eu acho que tem alguns aspectos que são relevantes para a gente apresentar, tá? O que eu acho que é bem importante, na hora que a gente fala da visão de transformação digital, tá? Das companhias, eu acho que esse tema, até ali no período pandemia, né, da Covid, ela ficou muito forte, muito presente, não só na parte da administração privada, mas também na administração pública, tá? E a transformação digital, ela acaba acontecendo por 3 grandes pilares que a gente chama, tá? Um que é o pilar de tecnologia, então é como que a gente adota sistemas que consigam fazer com que o nosso trabalho seja mais eficiente, como que a gente adota ali a visão de analytics, né, que é de ciência de dados, para justamente também automatizar e gerar maior eficiência, né? Então a gente recentemente viu muito impacto, né, do chat GPT nas nossas atividades, né? Eu acho que é uma das grandes discussões que a gente tem recentemente que envolve analytics, né? Como que a gente adota inteligência artificial, enfim, em todas as nossas frentes, e isso tem muito a agregar em diversas companhias.
E um terceiro ponto que é o bloco de gestão, que é o bloco mais como que a gente entende, interpreta as organizações e como que a gente consegue conectar a tecnologia, a ciência de dados para o meu negócio, né? Ou para minha organização, para minha operação, tá? Então, esses três grandes pilares, eles são três pilares chaves para o que a gente chama ali de uma estratégia, uma transformação digital de uma companhia, tá? E a cadeia de valor, ele é um dos instrumentos em que a gente consegue conectar ou amarrar as grandes oportunidades e grandes lacunas que a gente tem de transformação digital dentro de uma organização, né? Então, quis trazer só esse slide, assim, mais com uma visão de que a transformação digital e os nossos resultados, ele é até uma equação aí multiplicativa, né? A gente gera muito resultado a partir do momento em que a gente adota esses três grandes conceitos ao mesmo tempo para resolver um determinado problema dentro da nossa organização, tá? Então, acho que esse é um dos grandes primeiros pontos que eu queria trazer aqui para vocês. E aí eu já vou entrar numa visão da cadeia de valor. E aí eu vou resgatar alguns conceitos para garantir com que todo mundo esteja na mesma página. E a partir disso eu vou trazendo evoluções desses conceitos até a gente chegar no momento em como que o que é uma cadeia de valor, quais são os grandes componentes e como que a gente pode utilizar esse instrumento, tá? Um dos grandes percussores da discussão ali de adoção da cadeia de valor para o mundo público, tá? E aí eu acho que é um ponto importante falar que a cadeia de valor, vou até mostrar um pouco mais para frente, né? A cadeia de valor foi um conceito inicialmente criado no mundo privado, mas a gente teve várias adaptações desse no mundo público. Então, um dos principais percussores de trazer esse grande instrumento para o mundo público é o Mark Moore, tá? Que ele até fez diversas publicações ali de Harvard, e ele faz muito uma conexão desse instrumento com o mundo público no que a gente chama de Public Value Scorecard, tá? E nesse grande instrumento, a gente acaba analisando três grandes prismas que são fundamentais para a gente gerar um determinado tipo de valor público para a sociedade, tá? O primeiro é qual é o valor público que a gente quer alcançar, então qual que é a razão, qual que é o objetivo e qual que é a necessidade da sociedade que a gente está suprindo com a nossa organização, com os nossos processos. O segundo grande bloco é a capacidade operacional. Então, quais são as pessoas, sistemas, tecnologias, normativos, e diversos outros instrumentos, ferramentas que a gente tem que ter para conseguir gerar aquele valor público almejado, né? E aí é que a gente já começa a identificar algumas lacunas, né? Às vezes eu quero gerar um determinado valor público, mas eu não tenho os instrumentos necessários. E o terceiro grande bloco é o que a gente chama de legitimidade e suporte, né? Então, muitas das discussões de qual que é o valor público a ser gerado, ela tem, querendo ou não, uma questão de governo, né, que foi eleito, e ele tem um direcionamento ali de qual que é o valor público ideal pelo qual ele foi eleito e que ele quer seguir em termos de política pública, né? Então, esses três grandes blocos, eles são inicialmente o primeiro conceito que a gente tem que ter para conseguir compreender como que a gente adapta essa ferramenta de cadeia de valor para o mundo público, tá? Então, acho que esse é um primeiro grande slide, conceito que é importante aqui a gente ter em mente, tá? E aí, com base nisso, uma das grandes discussões, né, que a gente vê também na literatura é o que é, de fato, o conceito de valor público, tá? Mais do que, assim, o mais importante aqui, acho que tem alguns conceitos que eu vou trazer aqui nos próximos slides, e eles são conceitos evolutivos, cada um tem suas particularidades, de acordo com algumas tipologias, de acordo com o momento também que ele estava sendo proposto. E eu acho que é importante a gente compreender todos esses conceitos para até a gente ver como que a gente compreende a lógica da cadeia de valor, tá? Então, assim, como que de fato a gente entende o valor, né, e qual que é o resultado que uma organização pública gera para uma sociedade, né? Como é que a gente consegue mensurar, como é que a gente consegue saber se de fato está alcançando o que se propõe ou o que não se propõe? Então, com base nessa grande pergunta, durante os últimos anos, a gente vem tendo algumas respostas sobre como a gente consegue, de fato, aferir ou como que a gente consegue, de fato, entender o que é esse valor público, tá? A gente, inicialmente, tem uma visão ali por volta de 1800, uma abordagem mais utilitarista,
em que o valor público ele era muito uma visão de gerar o maior benefício para o maior número de pessoas possíveis, o maior cidadãos possível. Então tinha uma questão muito grande de eficiência, né? Assim, uma instituição, uma organização, ela é muito boa quando ela entrega mais para a maioria. Então essa era uma das principais, uma das assim, primeiras abordagens, né, nas discussões ali do que era um valor público de maneira geral, tá? E aí eu sempre vou colocando nos slides algumas das referências, né, desses tipos de abordagem, né, caso alguém tenha interesse também de aprofundar, buscar, etc. Então acho que aqui tem bastante conceito e conhecimentos que são relevantes aí. Então, nessa primeira abordagem, a gente entende ali, né, que o valor público, ela vem, né, muito com uma promoção do bem-estar, mas com uma visão muito clara de maioria, né? Então, assim, quanto mais e para mais pessoas a gente gerar um determinado valor, melhor a minha organização, melhor a minha instituição, enfim, ela está gerando e ela está utilizando, né, dos seus recursos ali internos para garantir uma eficiência ou uma entrega de valor para a sociedade, tá? Uma segunda abordagem, né, que é a questão do custo-benefício, que veio também muito ali por volta de 1900, e que a grande questão ali do papel da instituição era como que ela consegue fazer o melhor utilizando o uso dos recursos ali do contribuinte. Eu não sei se vocês recordam, mas eu acho que recentemente até teve muito uma discussão de qualidade do gasto, né, que acho que foi muito pautado pela própria Secretaria do Tesouro Nacional, junto com a Controladoria Geral da União também, e que muitas das perspectivas que a gente tinha até nos próprios materiais e muito nas discussões que a gente vinha, era que como que eu consigo gerar uma determinada entrega com a melhor lógica de custo vinculada àquela entrega, né? Então, eu sempre pensar qual que é o custo e qual que é o benefício, e eu conseguir avaliar se a minha política ela tem um custo mais baixo, ela consegue ter um aumento do ponto de vista de benefício, ela é uma boa política pública, um bom processo, uma boa instituição, né? Então, essa é uma segunda abordagem que veio para essas discussões ali que a gente tem de valor público, né? Então, muito pegando aqui só os dois pontos que estão no slide, né? Então, o valor nessa visão, ela tem um valor público muito com uma eficiência na utilização dos recursos disponibilizados pela sociedade, né? E uma instituição ela é boa quando ela entrega mais com menos, né? Então, ela entrega mais serviço com menos custo, então ela é considerada, ou entrega mais resultado com menos custo, ela é considerada uma organização com bom custo-benefício e que entrega, nesse caso, né, nessa abordagem, entrega um valor público importante para a sociedade como um todo, tá? Então, esse é o segundo grande prisma que a gente tem em termos das abordagens, tá? Uma terceira abordagem é o que a gente chama ali da abordagem da nova gestão pública. E eu acho que possivelmente muitos de vocês já vivenciaram também esse tipo de abordagem, né, em que essa nova gestão pública, a grande questão dela era como que uma boa instituição, ela é uma instituição que conseguiu pegar ou conseguiu compreender, incorporar conceitos, muitas vezes do mercado privado, com o intuito de entregar maior valor ao cliente, né? E até nessa época, a gente percebe muitas das literaturas, etc., elas têm uma vinculação de pegar abordagens que foram tradicionalmente concebidas, né, para o mundo privado e como que elas e como adaptá-las para o mercado público, né, para o mundo público. Então, essa foi uma das grandes abordagens. Então, você vê até, por exemplo, as discussões ali do Mark Moore, que eu apresentei para vocês, também veio muito dessas referências. Inicialmente, né, a adoção de cadeia de valor para o mundo público, ela também tem uma dessas origens. Mas que é importante, obviamente, a gente sempre entender as particularidades, os conceitos e como que a gente consegue melhor utilizar, tá? Então, até a partir desse momento que a gente começou na gestão pública, de maneira geral, compreender que qual que era o meu cliente, de fato, né, da minha organização, qual que era a pessoa que a gente tem que fazer uma entrega de valor, né, um resultado, para garantir com que a gente estivesse cumprindo nosso papel, né? Então, foi a partir desse momento que a gente começou a trazer muito a visão
do cliente cidadão, enfim, eu vou até mostrar também um pouco mais dos conceitos ali de cliente na administração pública, mas a gente começou a trazer muito mais essa visão do papel fundamental de quem está recebendo aquele nosso serviço prestado para dentro, como sendo um dos principais pontos chaves da abordagem de gestão pública. E uma última abordagem, que é a abordagem mais recente, né? E aí a gente tem muita visão do conceito lá de valor público, que eu trouxe lá muito no começo, é que o valor público, nessa nova abordagem, ela é muito conhecida como uma interação com o cidadão para o desenho de serviços de qualidade, né? Então, eu entender muito as principais necessidades, eu entender quais são os dias a dias, quais são como que a gente compreende, né, a necessidade de participação do nosso cidadão durante todo esse processo, né? Então, pegando aqui uma das frases ali do Mark Moore, né, que é uma parte importante de ser um gerente efetivo, é a orquestração de uma conversa coerente com os grupos, tanto sobre o que deve ser produzido, de que maneira devem ser produzidos. Né? Então, muitas das reflexões que eu já vivenciei passando aí por vários órgãos públicos, né, é que muitas das vezes os próprios servidores, as próprias lideranças, elas não tinham claro o que, o porquê que determinado serviço ou determinada oferta pública deveria ser feito e para quem aquilo estava sendo direcionado e quais seriam os grandes resultados que aquilo ia gerar. Né? Então, eu tenho uma política pública que às vezes algum gestor acha que é interessante, mas muitas das vezes a gente não sabe se aquilo atende ou não atende a determinados grupos da sociedade ou não, a sociedade como um todo. E também a gente não faz avaliação se aquilo de fato é algo que está gerando o valor que a gente esperaria, né? Então, essa compreensão de entender as necessidades, de estar mais perto do nosso cliente, né? Assim, que no caso ali é a sociedade, ela gera uma sensibilidade sobre quais são as grandes necessidades, as grandes questões que a gente deveria resolver em termos de entrega de serviço público, tá? Então, essa é a principal abordagem que a gente tem hoje em termos de valor público, tá? Então, acho que é um ponto importante aí para a gente ter essa mentalidade. E aí, puxando muito, acho que a reflexão, né, que veio ali da nova abordagem da administração pública, né, trazendo muitos conceitos da esfera privada para o mundo público, a gente tem uma separação que é nítida, né, e que é muito importante a gente fazer essa reflexão, né? O cliente na esfera privada, né, na hora que a gente faz essa reflexão, ela de fato, ele detém uma postura, na maior parte das vezes, muito mais passiva, né? Então, o cliente na esfera privada, ele vai lá, você vai lá, né, comprar ir no mercado, né? Você que tem você vai lá, demanda o serviço e o setor te entrega, né? Então, você tem uma postura muito mais, assim, de, de de demandar algo, né, do que necessariamente muito ativo do ponto de vista de operação, tá? E na hora que a gente fala do cliente, especificamente da esfera pública, né, é, antes de tudo, né, esses clientes da administração pública, eles têm direitos e deveres, né, que a gente tem nas nossas legislações, e isso, de certa forma, transborda em participação se comparado com o setor privado, né? Então, na hora que a gente olha, por exemplo, quais são os grandes clientes ali de uma secretaria de educação? Quais são os grandes clientes de uma secretaria de fazenda, né? Do GDF, por exemplo, né? Ou de um estado. Então, assim, a gente entende que eu preciso compreender e muitas das vezes o próprio cliente da esfera privada ele não tem uma necessidade às vezes tão clara e a gente precisa compreender ele para que a gente possa gerar o maior valor, né? Então, do ponto de vista da esfera pública, o principal acionista, né, o principal financiador de toda essa operação e, ao mesmo tempo, ele demanda os resultados é o próprio cidadão, a própria sociedade. Obviamente, existem alguns órgãos da administração pública que eles têm, que a gente chama de clientes internos, né? Vou dar um exemplo.
as próprias procuradorias, muitas das vezes, eles têm clientes que são as outras pastas, né, de governo. Então, acaba que o contato direto com o cidadão ele não é tão percebido, né, de maneira diferente, por exemplo, de uma secretaria de assistência social, de uma secretaria de educação, enfim. O mesmo vale ali para uma secretaria de fazenda. Então, essa essa separação e esse entendimento de qual que é o cliente do que eu estou fazendo, ele é fundamental, de quais são os clientes da minha organização, ele é fundamental para a gente compreender se o que a gente está entregando, o que a gente está produzindo, de fato é algo que está gerando o valor público ou o valor necessário pelo qual a gente foi criado, enfim, ou pelo qual aquele determinado serviço público foi criado, tá? Então, acho que esse é um primeiro rol aí de conceitos que é importante para a gente poder pacificar. E aqui pegando assim nossas experiências, né, em desenho de serviço público, de maneira geral. Então, às vezes eu quero criar um novo serviço público, às vezes eu quero melhorar um serviço público já existente. A gente traz essa figura aqui que ela acho que representa muito bem como que a gente compreende todos os fatores que influenciam. Então, um serviço público nada mais é do que um conjunto de processos e regras de negócio. E aqui, processos, eu faço uma analogia muito mais a etapas, né, atividades que precisam ser executadas. Então, por exemplo, o processo de, de arrecadação, né? Eu tenho lá uma declaração, uma obrigação acessória, depois eu tenho o cumprimento de uma obrigação principal, tenho o pagamento, o recebimento, a gestão de todos esses recursos, enfim. Então, é um conjunto de processos e regras que perpassam todo o meu processo. Então, essa é uma visão inicial de que um serviço público é composto por essa ótica, tá? E todo esse processo e regra de negócio, ele é suportado por por diversos fatores, né? Principalmente na hora que a gente fala eu tenho uma estrutura organizacional, eu tenho pessoas, tenho parceiros que utilizam, que eles fazem parte de todo esse processo. Tem uma série de tecnologia, informação, dados e infraestrutura que permitam com que a gente preste ou que a gente execute esse serviço público, né? Então, dando exemplo aqui, né? As questões das provas ali do Enem, né? Então, eu tenho uma estrutura organizacional que é responsável por aquele processo, eu tenho todas as pessoas que executam todas as atividades ali de formação das provas, etc. Eu tenho parceiros que são responsáveis, por exemplo, pela impressão das provas e tenho toda a infraestrutura ali da Polícia Federal, enfim, a logística da Polícia Federal para poder fazer a logística, né, da distribuição das provas e os parceiros das próprias escolas também, para poder executar esse serviço público como um todo. Então, na hora que a gente olha, né, o valor gerado por um serviço público e como que a gente olha internamente, né? Então, essa aqui é uma segunda visão sobre esses aspectos. E aí, ao longo de todos esses processos, né, essas atividades que são realizadas, a gente tem, do outro ponto de vista, né, a jornada do cliente / sociedade, né, do cliente na hora que a gente fala do ponto de vista do cidadão. Então, ao longo de todo esse processo, ele vai tendo várias interações com a nossa organização, né? Então, assim, eu olhar e entender, por exemplo, até os conceitos mais recentes ali de jornada digital do cidadão, tem muito esse viés, né, de como que a gente compreende quais são os pontos de contato que a gente possui, né, ao longo desse processo e como que a gente faz com que essas interações sejam mais digitais ou tenha uma melhor experiência em termos do resultado gerado, tá? E aqui fazendo um parênteses, né, um depara de como que a gente também faz um entendimento de conceitos também da administração privada para a administração pública. A gente tem muitos que uma composição que é bem clara, né? Eu tenho o valor percebido, né? Que é o quanto que uma pessoa percebe que um determinado produto ou serviço gera. Esse valor percebido, a organização tem um custo para produzir, tá? E a diferença entre esse custo e esse valor percebido é o valor agregado, né? Que é o quanto que aquele produto ou serviço está agregando de maneira geral para o mercado, né?
Só que para um cliente poder usufruir daquele produto e serviço, ele tem que pagar um determinado valor, que é o preço da transação, tá? E aí essa separação entre o preço da transação e o valor agregado, que a gente tem os dois tipos de valor que são capturados, né? Que é o valor capturado pelo cliente, que é o quanto que ele se sente beneficiado em relação ao que ele pagou, e o valor ali para os acionistas, né? No caso, para as corporações, é o quanto que qual que é a diferença entre o preço da transação e o custo, tá? Na, só, então, esse é o conceito básico do privado. E aí, na hora que a gente faz essa visão ou essa interpretação desse conceito para o mundo público, a gente percebe que existem algumas lacunas de valor, que não são claramente aquelas, mas que têm uma relação, que é uma visão de lacuna de economicidade. Então, assim, quanto que está o meu custo hoje para gerar aquele serviço público? E esse custo ele é uma composição ali de pessoas, estrutura, tecnologia, etc. E qual que é o meu custo ótimo? Então, eu pegando muito o prisma lá da eficiência dos meus processos, dos meus recursos, para garantir com que a gente tenha uma economicidade da nossa prestação de serviço. Eu acho que esse é um primeiro grande prisma. E olhando para a parte de cima da figura, a gente tem uma visão da lacuna do valor público, né? Que é o quanto que o cliente daquele serviço público percebe de resultado daquilo que ele está demandando, né? Que é essa visão. Quanto que, de fato, era o que a gente gostaria de gerar em termos de resultado, que é o valor público-alvo, e uma visão do valor público desejado, que é já uma alavanca mais, do que é desejado em termos mais amplo daquele serviço público. E essa é uma das grandes discussões, né, da lacuna do valor público que a gente sempre tem que se preocupar. Então, além da lacuna de economicidade, de eu avaliar o quanto que eu consigo ser eficiente, mais assertivo na minha execução dos meus custos para gerar um serviço público, ao mesmo tempo eu não posso perder muito discernimento do que é o valor, ou qual que é a lacuna de valor que eu deveria estar gerando e que hoje eu não estou gerando. Então, essa é um grande prisma aí que a gente apresenta. E a partir de toda essa discussão, né, das lacunas, a gente consegue compreender, né, quais são os grandes, até o FAQ, iniciativas ou projetos que a gente deveria conduzir para justamente ou melhorar a nossa lacuna de economicidade ou melhorar lá a nossa lacuna de entrega de valor. Tá? Então, quais são, aí que eu estou trazendo algumas reflexões, né, que são reflexões que quando a gente discute ali muitos planejamentos estratégicos, né, eu fiz até, já construí alguns planos de governo, planos estratégicos de Estado, de governo de Estado como um todo, que é quais são as lacunas mais crônicas, estruturais, que impactam nossa entrega de serviço, né? Então, ou seja, a gente tem, por exemplo, a gente tem uma necessidade de gerar maior formação de ensino superior em determinada localidade para garantir um aumento, um desenvolvimento econômico daquela região. Então, se hoje eu tenho um desempenho abaixo, ou eu não tenho essas ofertas, né, de ensino superior específicos naquela localidade, isso é uma lacuna crônica estrutural que a gente deveria resolver, deveria priorizar do ponto de vista da administração pública. Então, essa é muita reflexão que a gente tem que trazer pensando do ponto de vista, assim, qual que é o meu cliente do meu processo, qual é o valor que a gente espera que deveria ser entregue, e o quão próximo, o quão distante a gente está daquela entrega de valor, né? E essa reflexão, ela permite entender quais são as lacunas mais crônicas do ponto de vista da entrega de valor, tá? Além disso, a gente tem uma questão de impacto para a sociedade como um todo, né? Então, quais são as lacunas que têm maior representatividade ou impacto em maior quantidade nos nossos clientes, né? Aí pensando naquele conceito que eu trouxe para vocês, né? Dos clientes dos serviços públicos. Quais lacunas estão alinhadas com as políticas públicas estabelecidas, que é uma reflexão importante também para a gente garantir alinhamento sobre o que está sendo conduzido.
E quais lacunas estão em alinhamento com o plano de governo, né? Pensando muito das vezes a lógica do governo como sendo o governo eleito, como que também o que está sendo proposto pelo governo eleito, se está aderente ou não está aderente com o que a gente vem desenvolvendo do ponto de vista de serviço público, tá? E aí, a partir disso, a partir dessas grandes reflexões, a gente tem uma reflexão sobre qual é o valor público que a gente deveria, ou quais são as grandes lacunas, né, de valor público que a gente deveria atacar de maneira mais institucional, enfim, de maneira mais organizada ao longo dos anos, ao longo dos próximos períodos, tá? Bom, eu falei muito sobre alguns conceitos, e aí eu vou agora entrar especificamente na cadeia de valor, mas muitos dos conceitos da cadeia de valor eu já trouxe anteriormente, então aqui acho que vai ser mais uma recapitulação, mas era importante a gente entender aquelas outros passo a passo para eu chegar nessa figura e facilitar o entendimento para vocês, tá? Essa aqui, ela é a cadeia de valor tradicional, né, que foi criada ali por Porter, num dos principais clássicos ali da literatura da administração, que é a vantagem competitiva ali em 1985, tá? Isso aqui é uma figura basicamente do ponto de vista privado, e aí eu vou dar alguns exemplos do público para a gente poder fazer algumas reflexões, mas o que que é importante nessa figura aqui que eu queria trazer para vocês? O primeiro é essa visão aqui que a gente tem no final de margem, tá? Na hora que eu apresentei aquela figura lá, aquele gráfico para vocês, né, de custo, preço, etc., a margem ela é justamente o valor capturado pelos acionistas e o valor capturado pelo meu cliente. Então, na hora que eu pego a margem, ela é o quanto que eu gerei de custos internamente para produzir um determinado serviço ou produto, e a que preço eu consegui vender, a que preço e como que o meu cliente percebeu aquele produto ou serviço consumido, tá? Então, essa é uma é o final, a final da lança ali, né, dessa figura, mas que ela é a razão de existência do tudo que vem para trás. Então, assim, como que eu gerencio minha infraestrutura, como eu gerencio os meus recursos humanos, como eu gerencio as minhas tecnologias, ela parte de uma visão do qual é o valor gerado com aquilo que eu faço, tá? Existe nessa parte aqui inferior o que a gente chama de processos primários, tá? Ou processos finalísticos. O termo finalísticos é melhor, tá? Aqui é o processo, são as atividades que a gente executa para conseguir entregar o serviço ao processo, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais claro, né? Então, a prova do Enem, né? Eu preciso realizar a prova do Enem. Então, eu tenho lá todo o processo de planejamento, elaboração das questões, impressão, logística, aplicação, é, a consolidação e o resultado lá ali no SISU, no sistema integrado ali da educação. Então, todos esses processos, eles são atividades sequenciais que entregam um produto ou um serviço para o cliente final, tá? Então, esse é o conceito aqui, né? No caso aqui, a gente está trazendo alguns processos que são, de certa forma, um pouco mais padronizados na administração privada, mas que na administração pública a gente tem cada organização, praticamente cada organização tem alguns processos que são um pouco diferentes, mas acho que é esse o conceito, que é o processo finalístico. E aqui em cima, a gente tem o que a gente chama de processo de suporte, mas que mais recentemente, os processos de suporte eles estão até na representação gráfica, eles estão ficando mais na parte inferior, tá, das cadeias de valor. Mas, basicamente, são todos os processos que suportam o meu processo finalístico, né? Então, eu preciso, para fazer a prova do Enem, eu preciso de tecnologia, eu preciso de infraestrutura, eu preciso das próprias as áreas jurídicas, né, para dar o suporte necessário, eu preciso da parte de compras e suprimentos, enfim. Então, toda a parte de processos de suporte que permitem com que o meu processo finalístico opere, tá? Então, essa é a principal visão.
E a grande questão que a gente traz é todos esses processos e tudo que é realizado aqui, né, na nossa cadeia de valor, ele só existe porque eu tenho do outro lado clientes que necessitam daquele produto ou serviço, né? Então, por isso que a gente sempre traz aquela questão, né, do olhar para o cliente, do quais são as necessidades, se a gente está entregando o serviço ou o produto que os clientes precisam, né, enfim, e como que eu me organizo internamente para entregar aquilo da melhor maneira possível, tá? E aí casa bastante com aquelas discussões de lacuna de economicidade e lacuna de valor público que eu mostrei anteriormente, tá? E toda essa parte, né, de que eu venho apresentando para vocês, né? Então eu tenho dentro da administração pública ou também da administração privada, eu posso ter clientes diferentes, né, para cada um dos meus serviços, cada um dos meus produtos. Eu tenho macroprocessos ou atividades, né, e processos, né, um conglomerado de atividades que entregam aquele determinado produto, né, para um determinado cliente. E a grande discussão que a gente tem aqui também, que eu acho que é relevante trazer, eu tenho muitas definições que vêm lá do meu planejamento estratégico, que, que dão diretrizes sobre como eu devo organizar os meus processos e quais são os produtos e serviços e para quais clientes que a gente quer ofertar. Então, na hora que eu pego lá os meus modelos de gestão, né, de planejamento estratégico, etc., a cadeia de valor, ela consegue integrar toda a discussão que muitas das vezes a gente chama, né, mais etérea e gasosa de planejamento estratégico, etc., para a minha operação. Então, eu consigo saber se eu tenho um objetivo específico de gerar um desenvolvimento econômico em determinada localidade, eu sei quais são os principais processos ou macroprocessos que executam aquele determinado estratégia que a gente definiu. Então, ela permite com que a gente tenha um bom mapa de quais são, além de um bom mapa de diagnóstico da minha organização, para entender as lacunas que a gente comentou anteriormente, mas ela também permite com que a gente conecte os nossos objetivos com toda a execução da minha organização, tá? Então, aqui vou trazer alguns exemplos de cadeia de valor que eu realizei. Tem até algumas outras mais aí, mas eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Isso aqui foi uma cadeia de valor que a gente realizou ali na Receita Federal. Então, o que que a gente tem? Quais são os grandes macroprocessos que a gente tem? Então, eu tenho arrecadação e controle do crédito tributário, fiscalização e combate de ilícitos tributários e aduaneiros. Quais são os processos que a gente tem dentro de cada um deles, né? Então, controlar crédito tributário, controlar o cumprimento de obrigações acessórias, realizar cobrança administrativa e por aí vai. E aí, nessa parte aqui da esquerda, a gente tem quais são os grandes objetivos, né, ou definições e estratégias que a gente tem para esses dois grandes macroprocessos, né, que é subsidiar a formulação de política tributária e do comércio exterior e acompanhar, avaliar a performance econômica tributária e realizar a previsão de arrecadação. Então, na hora que eu vejo essas políticas institucionais, a gente sabe que são esses processos que são responsáveis por entregar essas políticas institucionais. Então, se, por exemplo, eu não estou conseguindo realizar uma boa previsão da arrecadação, se eu estou tendo esse problema, eu sei qual é o processo onde eu devo atuar para fazer com que eu consiga melhorar esse problema específico, né? Então, acho que essa é uma das grandes vantagens na hora que a gente atua com essa visão muito de cadeia de valor. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é um lá do Ministério da Fazenda, né, que a gente também construiu, que é um processo ali principalmente de controle fiscal e gestão de recursos públicos, né? E a gente percebe que nessa cadeia de valor a gente tem tanta participação do Tesouro Nacional quanto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, né? E o que que é legal nessa visão aqui? Quais são os clientes que esse grande macroprocesso possui? Então, ele possui três grandes clientes: sociedade, mercado e governo. Na sociedade, é como que a gente aprimora as informações de controle, gera maior padronização de conceitos e tem melhores informações de gasto do governo. Mercado. Como que eu consigo ampliar as garantias de crédito, gerar o menor custo de crédito no mercado e como que eu gero equidade no atendimento das demandas.
E governo, como que eu consigo garantir os compromissos, nova opção de financiamento, maior previsibilidade, por aí vai. Então, essa cadeia de valor até foi um case bem interessante, porque a gente tinha muito problema ali no Tesouro Nacional de gerar essa maior padronização e informações sobre gastos do governo, né? E até a partir da concepção desses instrumentos, não que tenha dificuldade, tinha informação, né? Mas às vezes não tinha uma facilidade, né, para o cliente entender aquelas informações. Então, até a partir dessas discussões, muitos dos documentos produzidos, enfim, a gente acabou apoiando ali para poder justamente ter uma maior facilidade, uma maior comunicação. Então, exemplos, né, a própria capacidade de pagamento dos estados, os relatórios lá que são dos regimes de recuperação fiscal, enfim. Então, a partir disso, a gente consegue entender quais são os clientes, as necessidades desses clientes e como que a gente consegue organizar toda a nossa operação interna, né, que são esses processos aqui, para garantir com que a gente entregue o grande objetivo desse processo, que é solidez fiscal e financiamento público. E um outro ponto interessante que a gente tem também nessa discussão, que a gente sempre marcou aqui quais são os processos críticos. O que significa esse processo crítico? Nos processos em que a gente tinha uma maior necessidade de mudança ou de melhoria para garantir com que a gente pudesse entregar esse valor público, tá? Então, aqui a gente já conecta, né, estratégia, melhoria, cliente, e a gente tem uma visão ponta a ponta e sabemos exatamente onde que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que priorizar em termos de atuação da organização para gerar as entregas e alcançar o valor público necessário, definido, né? Bom, de maneira geral é isso. Acho que eu acabei passando um pouquinho, né, do tempo, mas até tenho, enfim, outros materiais que eu posso também compartilhar, mas acho que essa aqui é um dos principais pontos que eu queria compartilhar com vocês sobre cadeia de valor. Sei que acho que é muito conteúdo, muito conceito, né? Não sei se deu para pegar tudo, acompanhar tudo, mas eu pensei muito numa estrutura que pudesse fazer com que vocês fossem pegando alguns conceitos e como que a gente consegue materializar esses conceitos de maneira mais prática. Bom, é isso. Não sei se tem alguma dúvida, algum questionamento, pergunta. Obrigado, Rafael. Por enquanto, ninguém colocou nada no chat ainda não, mas parece que a doutora Isabela Frota Mello trouxe aqui já uma pergunta. Vou falar, Rafael, excelente visão. E ela pergunta, a cadeia de valor reflete o organograma ou não está relacionado? O que você acha? É uma boa pergunta, tá? A cadeia de valor, geralmente quando a gente olha por processo, então a gente não está preocupado com uma visão de organograma. Tá? Um dos principais erros que a gente tem numa construção de cadeia de valor é organizar a cadeia de valor por organograma. Então, aqui, esse caso aqui está da Receita Federal, eu não tenho representado aqui especificamente, mas cada um desses processos, por exemplo, controlar crédito tributário, são feitos por 3 coordenações diferentes. Então, eu não estou preocupado em representar processos específicos de cada coordenação, não. Estou preocupado em entender qual que é o objetivo daquele processo, e se eu tenho mais de uma área que entrega aquele processo, não tem problema, mas assim, é um processo só. Então, até esse outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, uma cadeia de valor em que eu tenho a Procuradoria e o Tesouro Nacional atuando nessa cadeia de valor. Então, não tenho a regra de que assim, eu não posso fazer com que a minha cadeia de valor represente o organograma, tá? E sim, os processos, a linha lógica de quais são as etapas que eu preciso entregar para um determinado valor público específico, tá? Antes de fazer as outras perguntas, deixa eu aproveitar o gancho. Você que já fez outras consultorias também para iniciativa privada. Esse jogo político, assim, às vezes, de uma área não enxergar ali uma atividade dela, né? Não ter essa reprodução do organograma. No meio privado também, você percebe? Eu acho que há um jogo assim um jogo político de, não estou enxergando o meu valor, que eu tenho certeza que eu entrego ali tão presente na cadeia. Você acha que é uma coisa que está muito presente só no serviço público ou também tem no serviço privado? Geralmente, tá? É mais comum
no público, mas também tem, tá? Então, às vezes, tem muita. Pô, o que eu faço, assim, não desmerecendo, tá? Mas, assim, muitas vezes as pessoas têm geralmente esse sentimento, o que eu faço é muito relevante, então eu quero que esteja, de certa forma, representado, né? Só que muitas das vezes, né, o que a pessoa faz, ela faz uma parte, e não quer dizer que aquilo não seja importante para ser feito, tá? Só que na hora que eu olho tudo, ela faz uma parte, uma etapa pequena, né, do processo. Então, eu não posso ter muito esse viés, né, de tentar representar tudo que todas as áreas fazem. Eu sempre tenho que ter um olhar de fora, né, um olhar de, que a gente fala assim, uma visão mais de helicóptero sobre o que a gente está construindo. Então, assim, respondendo a tua Perfeito. pergunta, assim, Marcel, acho que existe, tá? Acho que não é uma coisa específica do mundo público, não. Mas geralmente as principais dificuldades quando a gente tem na concepção da cadeia de valor quebrar essa visão de organograma, que foi muito bem trazida e perguntado pela doutora Isabela. E o segundo é o nível, né? O nível de processo, de representatividade para que a gente tenha uma consistência, né, no desenho como um todo, né? Então, para não ter esse problema que você comentou. Perfeito. Vou aqui na ordem, vou trazer uma segunda pergunta da doutora Isabela. Qual a importância da cadeia de valor para a implantação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, a LGPD, a gente pode utilizar a cadeia de valor como o entendimento de quais são os processos em que a gente tem maior contato com dados sensíveis, né? Então, por exemplo, gerir fundos, um exemplo aqui, né? Não estou dando, não sei se esse caso é aplicável, mas só dando um exemplo, né? Então, gerir fundos, vamos supor que a gente tem contatos com dados sensíveis. Então, a gente saber quais são as pessoas, os sistemas que são utilizados nesse processo, permite com que a gente tenha um olhar mais criterioso, mais crítico sobre o LGPD específico nesse processo. Então, eu posso, na minha cadeia de valor, da mesma forma como eu marquei aqui, no caso, os processos críticos eram processos necessários de transformação, né, no caso que a gente aplicou, eu posso também fazer um destaque de quais são os processos em que eu tenho maior exposição ou maior risco do ponto de vista de LGPD. Perfeito. Facilita nesse tratamento de dados segmentado aí, né, por unidade. Isso, exatamente. Continuando aqui, o usuário Marroquim75, eu não sei o nome da pessoa, na verdade só fez um agradecimento e deu parabéns. O Maravilha, Maxwell obrigado. Simes de Souza Paiva, que faz uma pergunta: cada macroprocesso possui uma cadeia de valor? Não, a cadeia de valor, ela é um conjunto de macroprocessos. Então, assim, se eu fosse pensar em nível hierárquico, né, vamos pensar assim, cadeia de valor ele representa o todo da organização. Aí, no segundo nível, eu tenho macroprocessos. Depois de macroprocesso, eu tenho processos, atividades, tarefas, né? É um nível hierárquico. Então, dentro de uma cadeia de valor, eu tenho vários macroprocessos. Dentro de um macroprocesso, eu tenho vários processos. É como se fosse um detalhamento maior. Perfeito, acho que você já responde a pergunta da Andréia, se a cadeia de valor é para todo órgão. Você acabou de dizer que sim, né, nessa Isso. concepção. Agora, o Marroquim traz, de fato, uma pergunta. Para alcançar a definição da cadeia de valor, é necessário promover um mapeamento anterior das atividades de todo um órgão, né? No caso, ele pergunta de toda uma PGE? Não precisa, tá? Como que a gente faz, geralmente, as construções da cadeia de valor? A primeira coisa que a gente precisa definir é quais são os principais valores públicos que o órgão se propõe. Geralmente, isso está até especificado na lei de criação do órgão, tá? Na maior parte dos casos. Mas, obviamente, tem alguns tipos de discussão. Então, a gente precisa primeiro entender quais são esses valores públicos. E aí depois a gente pode até utilizar o próprio regimento interno, né? Acho que depois até vi que a doutora Isa vai fazer uma palestra sobre isso. A gente pode utilizar o próprio regimento interno para conseguir inicialmente organizar os principais processos, né? Mas geralmente a gente pega as principais leis, o regimento e faz uma série de entrevistas com os principais gestores para definir uma cadeia de valor. Uma das abordagens mais antigas, né? O pessoal sempre falava muito, você precisa mapear todos os processos antes de construir uma cadeia de valor, né? Tem essa abordagem que é um pouco mais antiga. Mas essa abordagem a gente acaba gastando muito tempo, muito esforço e o resultado que é potencialmente gerado, ele é menor, né? Então,
Só faz mais sentido a gente olhar no detalhe um processo especificamente, quando aquele processo ele é um processo que a gente chama ele de crítico, ou que tem um problema, ou que a gente precisa melhorar ele. Essa visão de mapear todos os processos geralmente gera traumas nas organizações, tá? Vou aproveitar esse gancho, então, vendo aí como o governo tem se digitalizado, né? Eu acho que você começar pelo mapeamento, talvez, para só depois fazer a cadeia, a gente acaba fazendo um retrato de uma instituição que não existe mais, né? Você está ali tentando mapear, conforme você vai mudando, evoluindo, né? A gente cada vez trazendo mais serviços digitais. Eu acho que esse é o risco. Acho que fazer a cadeia mais rapidamente pode ser um retrato mais fidedigno daquele momento. Aí, por favor, me corrija se eu estiver enganado. Isso, é isso mesmo. Assim, acho que a grande questão, assim, vamos supor, mapear todos os processos da organização, eu vou gastar no mínimo 1 ano para fazer isso, né? Só que de um ano para o outro, com toda essa digitalização, os meus processos eles já mudam. Então, o que você finalizou um trabalho, na verdade, já nem está mais valendo, porque já não faz mais sentido. Então, por isso que é melhor você ter um olhar mais macro, que você consegue ter que a gente fala assim, né, um georreferenciamento da minha organização como um todo, e eu só vou fazer um mapeamento de solo naqueles lugares em que a gente sabe que precisam, que tem maiores problemas ou que precisam ser alavancados para gerar uma melhor entrega de serviço público, né? Então, esse olhar muito mais, olhar para o mato e olhar os problemas localizados tendo essa visão georreferenciada, que é o ideal do ponto de vista da transformação. Tem um dos conceitos que são mais recentes, que é o PDIA, que é do MIT, né? Da parte da administração pública também, que ele trata muito essa questão de gerar ciclos rápidos de melhoria, ao invés de tentar fazer algo super robusto, super estruturado na administração pública, né? Então, é uma outra boa referência também para essa discussão. Perfeito. Bom, no momento não temos mais perguntas. Agradeço ao Rafael pela excelente palestra. Como eu disse, vai ficar gravado e a gente vai poder disponibilizar depois no nosso canal do YouTube. E a Andréia acabou de fazer uma pergunta. Ela mandou aqui para a gente. Andréia de Aguiar e Silva fala. Queremos mapear os processos do órgão. A cadeia de valor seria o instrumento anterior, onde mostraria quais são os processos existentes? Eu acho que é um pouco que você já falou, né, Rafael? Sim, mas acho que tem um ponto aqui dessa pergunta que acho que vale muito a pena trazer, tá? A cadeia de valor, ela tem que ser uma representação dos processos futuros, tá, da organização. Por que que eu digo isso, né? Na hora que eu olho minha entrega de valor, eu tenho que falar assim, tá, quais são os processos que eu preciso entregar para gerar aquela entrega de valor? E se eu fizer somente uma representação de processo existente, eu não sei quais processos eventualmente eu preciso criar ou eu preciso descontinuar para garantir aquela entrega de valor. Então, acho que a cadeia de valor é até mais útil quando a gente já tem uma visão mais de futuro do que a gente quer entregar de processo, né? Então, por exemplo, eu já participei de alguns projetos em que a gente construiu a cadeia de valor, a gente viu que, por exemplo, até no Ministério da Fazenda, a gente quer ter um processo específico de atração de investimentos. Só que esse processo não existia lá dentro. Então, assim, a gente representou o processo na cadeia de valor, a gente destacou ele como sendo um processo crítico e depois conduziu um projeto até para estruturar esse processo novo, que não existia. Então, é bem importante que a cadeia de valor seja um norte futuro também da organização, tá? E não uma representação especificamente da situação atual. Entendi, perfeito. É até uma oportunidade, né? Como você já está vendo, né? Estudando todos os processos da casa, é uma oportunidade para você já apontar ali uma melhoria, nem que seja mínima ali, né? Para a instituição já atingir, entregar mais. Porque quando a gente faz esse exercício, né? De ver o todo, você acaba vendo pontos de melhoria, né? Então, acho que o conceito é interessante mesmo. Bom, como eu disse, vai estar gravado no YouTube disponível. Antes de encerrar, eu vou aproveitar aqui para compartilhar a minha tela e mostrar para vocês quais são os nossos próximos eventos. Eu acho que vocês já devem estar enxergando. Você está vendo, Rafael? Está aparecendo aí? Está assim. Perfeito. Então, nossos próximos eventos aí, nossos workshops, lives, que ainda acontecem esse ano. No dia 14 de setembro, temos uma palestra de gestão de riscos, uma nova abordagem para a gestão pública, que vai ser ministrada pelo Robson Lopes da Gama, que é coordenador de auditoria de riscos e integridade da Controladoria Geral do Distrito Federal. Na sequência, no dia 6 de outubro, teremos uma palestra sobre Design Legal e Visual Law, o direito desenhado do novo século,
vai ser ministrada pela Carol Hanoud, professora da FGV e legal designer. E, na sequência, teremos a palestra da doutora Isabela no dia 24 de novembro, onde ela vai falar da importância do regimento interno no bom desempenho da instituição pública. Na sequência desses workshops, teremos em 7 de novembro a segunda reunião ordinária da Renagem, que vai acontecer em Florianópolis, e já no ano que vem teremos o segundo seminário da Renagem, nos dias 8 e 9 de abril. E aí, em data a confirmar, que eu acho que já está confirmada, me falho, eu acho que talvez atualizar, eu acho que vai ser no dia 10 de abril, também em Manaus, a primeira reunião ordinária da Renagem. São esses próximos eventos. Espero que vocês continuem acompanhando a gente nas redes sociais da Renagem para, enfim, conseguir assistir as nossas novas lives e o conteúdo que está sendo disponibilizado. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Rafael. Excelente palestra. Vou com certeza revisá-la, porque tem muitos pontos interessantes aqui para a gente acompanhar. Eu que agradeço aí a oportunidade, viu? Qualquer coisa, acho que vocês têm meus contatos, enfim, fiquem à vontade também para entrar em contato, conversar, tirar dúvidas. Perfeito. Até mais. Até mais, pessoal.